educar e outro tem outra. Se não combinar... Um tem uma cabeça super protetora. Ah, não faz isso, tadinho. A gente vê isso todo o tempo. Outro diz assim, não, tem que ser enérgico, tem que ser rígido. Aí, nas novelas, nos programas de televisão, um ensinamento completamente deturpado sobre os filhos. Um super protege, outro larga para lá. Então há que haver uma harmonia. Voltando ao assunto da orquestra, não é? Nós temos que olhar ali e imaginar assim, o que é que nós vamos cantar ou tocar? Então, como é que nós vamos chegar àquele objetivo ali? A primeira coisa é olhar para o maestro. Mas sabe de uma coisa? Já que você tocou na harmonia, você sabe muito bem isso, pastor Isaías, e quem sabe você que tem em casa não percebe isso. Quando você vê uma orquestra, poxa, mas como aquelas pessoas tocam, né? Anda todo mundo tocando. Você já observou que quando aquelas pessoas estão tocando, na frente de cada uma delas tem uma estantezinha. E na frente, em cima daquela estante, tem um livro. As partituras, Anny. Chamado partitura. Pode ser um livro, pode ser umas folhas, na verdade. Sim. Ninguém chega lá e toca o que quer, não. Ah, eu vou tocar pra cá, eu toco. Olha, cada um toca o que quer, vamos ver o que vai dar. Uma orquestra tem um planejamento, tem uma partitura. Não é que agora a gente vai no casamento engessado, amarrado, não. Mas a gente percebe como é importante o diálogo, você combinar. Porque senão chega na hora, um vai para um lado, outro vai para o outro. Ué, o que aconteceu? Ué, eu pensava que você... Quer dizer, ninguém combinou nada, ninguém... Os filhos, se não houver esse diálogo, eles podem trazer problema para a harmonia conjugal? Eu me lembro que quando o seu Noé, Deus o chamou para o ministério, ele já era casado, tínhamos já 3 filhos. Não é brincadeira. 3 filhos. E ele trabalhava e estudava. Então nós ficávamos em casa cuidando das filhas, que naquele período eram só filhas que tínhamos, gêmeas inclusive. E eu sei que nós assumimos o compromisso da casa, mas sempre dizendo a elas que o pai estava de acordo. Então, aquela harmonia. Posso ir em tal lugar? Eu digo, vai pedir seu pai. Ele diz, o que sua mãe disse? Então havia combinação, não havia aquela separação, não é? E a gente percebeu pela vida fora e tem percebido que isso foi uma bênção na nossa vida. Irmã Maria, você percebe, no entanto, que muitas vezes nesse quesito, pais e mães não têm esse cuidado de ter e combinar essa harmonia. E às vezes na própria frente das crianças um fala, não, você pode, não pode não. E finda que um quer desqualificar a autoridade do outro. Rebeca, você conhece, como eu conheço, como muita gente conhece, de separação de famílias. Eu tenho, vou até visitar um senhor agora, por causa disso. O pai saía para o trabalho e ela soltava os filhos. Quando ele voltava do trabalho, alguém avisava, está chegando. Aí elas botavam os filhos para dentro. Conclusão, quase todos os filhos tiveram uma vida difícil, de pecado, de miséria. E ele fez com ela o seguinte, ou eles ou eu. E ela escolheu ficar com os filhos. E ele saiu. Então, trouxe infelicidade e tem trazido infelicidade até hoje, depois de muitos anos. E com ele nós vimos muitos outros casos. Quer dizer, não tem que ser assim. Não houve harmonia. Sim, pastor Noé. Porque nós criamos 4 filhos e mais 2 que nós cuidamos também, criamos também. Filhos também. Filhos do coração. Também. E eu não sei, eu fui mais tranquilo na criação dos filhos, parece. Por causa do temperamento dela diferente. Mas eu ia muito, apoiava no momento em que ela repreendia. Mas não gostava, não. Eu achava que eu estava um pouquinho excessivo, mas eu apoiava na hora. Depois chamava e disse, escuta, mas só nós 2. Vamos, esse ensinamento ele pode moderar um pouquinho isso aí. Mas ela também sempre me apoiou. Eu usava a varinha de vez em quando. Eu não, se eu falava, mas era um diálogo com eles, né? Eu acho conversando. Quer ver uma coisa? Eu acho que a falta do planejamento e a gente saber o que é um casamento e um relacionamento é que realmente traz tanta dificuldade e frustração para as pessoas. Quer ver? Eu vou usar cada um de nós trouxe um enfoque diferente. Eu vou trazer um enfoque ainda diferente. Eu me lembro que quando eu casei, eu com 6 meses de casada, não era bem o que eu estava planejando, mas eu engravidei. Mas eu fiquei feliz. Tá tudo
tranquilo, nós éramos bem novos e tal. Não tínhamos nada, estávamos no ministério assim, bem no início mesmo, a gente teria planejado, né? Mas veio o Felipe na nossa vida como uma bênção, né? Você, quem conhece o Felipe, sabe a bênção que ele é. Chegou o Felipe. Mas eu posso ser sincera, pastor? Aquele bebezinho virou nossa vida de ponta cabeça. E vira. Virou. Eu não sabia o que era cuidar, eu não tinha noção, porque eu era a criança mais nova da minha família, e quando eu casei, o meu irmão, ninguém tinha tido filhos, eu não tinha tido contato com o Nenê, entendeu, pastor Isaías? Então, quando o Felipe chegou, eu falei, meu Deus, que isso? Virou, para mim, então, aquele ambiente que tinha só eu, meu marido, eu estava mais tranquilo, agora tinha uma terceira pessoa. E financeiramente também muda. Não, em todo sentido, virou de ponta cabeça. Agora, eu tive que me adaptar. Mas o que eu percebi? Falei, meu Deus do céu, se alguém não tiver muito acertado no propósito, se um casal já está em desarmonia e chega um bebê, olha, aí acaba. É complicado. Por quê? Quer dizer, nós tínhamos um relacionamento extremamente harmônico, continuamos a ter, conseguimos ter, né, apesar do cansaço, da irritação, mas eu fico pensando, se um casal já estava brigando todo o tempo, porque às vezes você não consegue dormir, né? Você não dá conta de, às vezes, cozinhar direito, o dia que o bebê está com dor de barriga, porque às vezes você tem família, todo mundo se resolve para te ajudar, eu não tinha ninguém. Então, quando desandava com uma diarreia, um choro, uma cólica, um negócio, a roupa ficava por lavar, a comida ficava, virava uma bagunça. Entendeu? Aí é uma coisa importantíssima, não só no aspecto do filho, mas no aspecto, por exemplo, do empreendimento do casal. Quando um falha em alguma coisa, quer dizer, a culpa não foi dela nem dele, quer dizer, aconteceu. Mas vamos supor que o seu marido fala, mas nós não podíamos ter filho agora, por que você não tomou a pílula? Por que você não cuidou? E aí começa a te culpar. Olha, eu sabia que isso ia acontecer, olha a casa como é que ficou, você tinha que ter pensado melhor. Não. Sabe o que eu penso? A gente tem que assumir. Assumir os dois. Assumir os dois. A mesma coisa. Isso é que é harmonia. Isso é você não ficar com esse joguete de individual. A mesma coisa, por exemplo, quando você tem um projeto, você como indivíduo, como o pastor Noé falou, você como indivíduo tem um projeto e de repente falhou. Ainda que ele tivesse pensado assim, eu não falei para você que esse projeto não era bom, ainda que ele tivesse pensado, naquele momento ele tem que acabar com aquilo. A melhor coisa é ficar quieto. E juntar com você o seu apoio. Isso é harmonia. Isso é harmonia. Eu me lembro, só para concluir, que quando eu cantava num coral, eu antes já fazia solos na igreja, aí entrei para um coral. Então o nosso regente nos ensinou que as pessoas, quando vão fazer um solo, ele pode ficar nervoso e errar. Eu tinha uma pessoa do meu lado no tenor, e ele um dia foi fazer o solo era dele, mas eu conhecia, porque eu ouvia treinando. E ele errou. Quando de repente, ele perdeu a letra e eu entrei cantando. O regente olhou para mim assim e esqueceu ele ali, foi me regendo, e eu completei. Todo mundo pensou que era ensaiado aquilo ali. E depois, ele disse, muito obrigado, você me salvou. Eu disse, não, eu estou aqui na orquestra. Mas sabe, Isaías, esse é que é o problema, pastor, é que as pessoas não estão dispostas a ser o número 2, a ser o coadjuvante. E se a gente não está disposto a ser o coadjuvante, nós nunca vamos ter harmonia. Mas tem uma coisa importante também nisso tudo, é a busca do nosso Deus. Claro. Se você conhece a palavra, você busca na palavra as respostas, você vai viver uma orquestra e vai viver uma aventura dentro dessa orquestra. Que coisa gostosa, Aí né? você vai descobrir Tem um improviso, então, de vez em quando. Vale a pena aguentar esse homem. Vale a pena. Eu também, hoje eu penso uma coisa. Não é fácil não, hein? Mas olha a palavra. Vamos fazer o seguinte, nós já temos que ir ao intervalo de novo. Perdão, pastor. Mas a gente está vendo aqui a voz da experiência, como é uma coisa assim que você planeja, mas não é um conto de fadas, não. É uma construção. Igual um pedreiro ali, ele pega na massa. Nós falamos de um tijolinho que são os filhos, vocês vão ter que voltar para outros programas. Vamos dar uma mexida. Que outros elementos, por exemplo, quando um casal chega e diz, vamos construir uma vida juntos, vamos ter filhos. Geralmente as pessoas hoje, o aspecto da sensual, da sexualidade, é uma coisa às vezes até super dimensionada, mas